administrando a cidade, não tem funcionários para fazer a campanha dessa forma. Então, aqueles que detêm o poder não podem utilizar em benefício próprio. Foi muito bem citado o artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece os princípios que regem a administração pública. Às vezes, esses princípios, eles existem só para os outros. Quando se trata de algumas pessoas, não aceitam que sejam aplicados esses princípios. E com certeza esses 5 princípios eles desdobram em tantos outros que foram feridos nesse processo. A gente procurou avisar aonde eu estive, aonde os servidores com quem eu conversei, não nos locais de trabalho, porque não entrei em nenhum local de trabalho durante a campanha, eu avisei que esta lei não podia ser cumprida agora, sob pena de crime, junto ao Tribunal de Contas. E o que aconteceu, além do crime se pagar é um crime no Tribunal de Contas, senão o que foi feito foi um crime eleitoral Nobre vereador, muito obrigado pela participação e a palavra continua livre. Palavra, senhor presidente. Palavra, nobre vereador, Irineu defende. Senhor presidente, vereadora, vereadores, comunidade aqui presente nesta noite, a imprensa, funcionários desta casa, Milena Marques, é lamentável que isto tenha ocorrido e acontecido durante um processo eleitoral em nossa cidade, mas nós já esperávamos que isto poderia ter acontecido. Sabíamos da pressão de funcionários, de secretários, coagindo funcionários. E parabenizá-la pela atitude e pela coragem de vir a esta casa e falar a respeito. O artigo 41A do Código Eleitoral diz que é crime, é compra de votos. E esta casa, depois dessa denúncia, tomará todas as medidas cabíveis. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Presidente que agradece, a palavra continua livre. Palavra, presidente. Palavra ao nobre vereador Júnior Félix. Boa noite, senhor presidente, Conrado Scheller, Cecílio, primeiro secretário, Cleusa Forachieri, diretora-geral da Câmara, a Elisandro Serpelloni, que estão auxiliando nos trabalhos da mesa, os vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero saudar também o Paulo, presidente da PMI, também ex-diretor aqui da Câmara Municipal, o Álvaro, presidente do PHS, aqui do Partido do Município de Cambé, o seu Joãozinho, presidente do Jardim União, e saudando o seu João, saúde a todos os presidentes de associações de moradores aqui presentes. Maria Luísa, também é um prazer tê-la aqui conosco. Maria Luísa da rádio, também saudar o meu amigo, companheiro Isaías, do Jardim Ana Rosa, companheiro e amigo nosso, aí a todos os funcionários, professores, diretores de escolas aqui presentes, amigos, imprensa falada e escrita, Canal 36, Benefício TV Cambé. Boa noite a todos. Bom, referente à lei, eu tenho até aqui a lei em mãos. Naquela oportunidade houve toda uma discussão entre o sindicato e o executivo municipal. Na lei consta que deveria ser pago 50% a partir de abril de 2012, como foi feito. Na discussão entre o sindicato e o projeto chegou aqui, houve muita discussão e muito debate entre os vereadores, entre o sindicato, o executivo municipal, e estava previsto também o pagamento dos 50% a partir de outubro de 2012. Nas minhas explicações pessoal eu vou detalhar tudo certinho o que houve, a lei em mãos aqui, o que foi votado, mas quero deixar de antemão também que eu sou servidor público municipal. Aqui nós temos 3 vereadores que somos servidores, eu, o presidente Conrado Scheller, a vereadora Ivani da Unidef. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, até como líder do prefeito: funcionário não terá perda. Na verdade, já foi pago 50%, foi feita, todos os servidores tiveram todo o repasse da inflação,
e a lei vai ser cumprida. Na verdade, houve esse debate com o sindicato, e o próprio Carlão, que é presidente do sindicato, sabe disso, que tinha uma projeção do crescimento de 16% da receita da folha, do orçamento do Executivo Municipal, de algumas receitas, o que não aconteceu isso. Então eu penso que temos que sentar os vereadores, o Legislativo, o Executivo, junto com o sindicato, e pensar uma solução para que resolvemos essa situação. Mas mais uma vez quero afirmar que o servidor não terá perda. E nas minhas explicações pessoais vou debater mais sobre esse assunto. Obrigado, presidente. A presidência agradece, a palavra continua livre. Solicito ao vereador primeiro secretário que assuma os trabalhos. Boa noite, presidente, autoridades aqui presentes, aos internautas e telespectadores. Quero abraçar o Ghiseline, que foi presidente dessa casa também, merece o nosso respeito, e as demais autoridades na pessoa do Ghiseline. Com relação ao que foi tratado na Tribuna Livre, tenho sido procurado por muitas pessoas e pessoas indignadas, e confesso para vocês que, se for verdade o que essas pessoas estão me falando, é uma denúncia extremamente grave. Não se trata só de 50% ou menos de 50%. É uma denúncia gravíssima, porque não foi só na pasta da educação que isso foi feito. Na pasta da fazenda isso também foi feito. 2 dias antes passou um cidadão falando que estava tudo certo. Então as coisas mudam de domingo para o outro domingo. Um dia está certo, outro dia não está. Uma instituição que foi contratada para elaborar esse PCCS não sabia das limitações e da lei, ao que parece. Então tem que ser investigado até que instituição que é essa e quem participou. Se concretizar isso que as pessoas estão falando, e eu parabenizo a Milena que veio aqui, e tem muito marmanjo, que tem porte físico muito mais avantajado que o seu, e não tem a coragem que você tem, fica resmungando e rateando pelos corredores, e não tem coragem de vir aqui e falar. E deixo desde já o manifesto, porque já estão tentando distorcer a situação, alguém ligado à administração, dizendo que é coisa da oposição, coisa do Tribunal de Contas. A Alzira não está aqui, e não falei com ela, e não falei com o Irineu, porque nós somos taxados de oposição, como o Zezinho também é. Se vocês não concordarem, vocês podem desmentir o que eu estou dizendo. A oposição desta casa apoia irrestritamente, incondicionalmente, o pagamento dos 50%. Eu quero que vocês levem isso para os professores, levem isso para os demais funcionários. Não tem um óbice dessa casa, Cecílio, Irineu, Zezinho, Alzira, que a oposição está contra. Não tem um documento, não tem uma vírgula assinada, não tem um pronunciamento da oposição que é contra o pagamento, e esse é um manifesto que eu faço, que nós somos totalmente favoráveis ao pagamento dos 50%, e as pessoas que passaram em creches, em postos de saúde, em Secretaria da Fazenda, que sejam responsabilizadas pelo que falaram que iria pagar, que estava tudo certo. Segundo fato que já estão querendo dizer, que o Tribunal de Contas proíbe. O Tribunal de Contas não proíbe nada, o Tribunal de Contas fiscaliza. Essas pessoas que estão dizendo aqui que falaram, quando elas falaram, elas sabiam que não iriam pagar, e aí que está a indignação, e aí que está a repulsa, e aí que está a revolta, porque brincaram com a inteligência do funcionalismo público, e agora vão ter que pagar o preço, e o preço vale aqui no limite da sua irresponsabilidade. Obrigado, presidente. Solicito ao presidente que retorne aos seus trabalhos. E a palavra continua livre. Olá, presidente. Palavra ao nobre vereador Paulo Terjoli. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora e comunidade presente. Bom, a minha posição em relação a projetos que foram aprovados nessa casa, que no qual também eu aprovei, e quando o prefeito mandou para casa, não foi só a oposição que votou favorável. Foi a casa que votou favorável. Então não existe taxado que a oposição hoje é a favor e a situação era contra. Existe uma situação do legislativo ser a favor. Então, independente, eu não mudo de posição, até porque se houve alguém que tentou fazer a cabeça de funcionário público, tem que dar nome, tem que denunciar mesmo. Eu vejo dessa forma. Quando eu tenho uma denúncia, eu dou nome. Eu acho que você dá nome às pessoas, aquelas pessoas que usaram com a questão do funcionalismo das pessoas
no momento que era para ser aprovado um projeto, isso tem que acontecer. Essa casa que votou, eu votei também os projetos do prefeito, onde seria a formação que ele daria a todos os funcionalismos públicos, aquilo que ele prometeu. E coloco aqui que eu acredito que ele deve e tem a obrigação de cumprir. Então não existe, hoje um lado está contra, um lado está a favor. E a oposição, na realidade, significa uma oposição. No momento, a oposição funciona quando ela não quer uma coisa e existe a situação que quer. Naquele momento, todos queriam. Então, todos eram situação. E não divide hoje um quadro oposição e situação. Na minha condição aqui, presidente, eu apoio aquilo que nós fizemos. Não é tentando taxar aqui a forma que o senhor colocou de dividir. Eu só estou colocando que a minha posição, o meu perfil, minha forma de agir não muda. De antes ou depois da eleição, ou antes de um projeto, depois do projeto. Eu defendi o projeto também. Nós fizemos aqui, quem solicitou a audiência pública aqui para discutir o PCCS foi a minha pessoa. É que no entendimento dos nobres companheiros, não houve, por haver um estudo sendo feito na época, não houve necessidade, segundo até os nobres vereadores, que a gente apreciasse através de uma audiência pública. Então, houve uma posição minha favorável, também 100% favorável ao funcionalismo público. Mas se o prefeito colocou aí dentro de um orçamento, né, quero eu aqui também acreditar que ele deve cumprir aquilo que assumiu o compromisso com o funcionalismo público. Ele assumiu o compromisso com o legislativo também. Então é a minha posição. Eu acho que a casa deve sim analisar e até mesmo avaliar se há, pela parte do prefeito, não interesse em cumprir. Então essa é a minha posição. Não existe situação antes ou oposição e nem depois. Não é porque eu ganhei ou deixei de ganhar. Muito obrigado, nobre vereador Paulo Tardioli, e a palavra continua ali.